Cartilha desenvolvida por uma pesquisadora da Unesp auxilia pais de crianças com hidrocefalia. O material é distribuído gratuitamente nos atendimentos, com dicas práticas de situações do dia a dia dessas crianças. A cartilha é um reforço às orientações médicas. Artista plástico formado em design pela Unesp, expõe trabalhos na Pinacoteca Municipal. É a mostra Portais Dimensionais, que pode ser visitada de graça. Quarta-feira, 3 de abril, Unesp Notícias está no ar. Boa noite. A gente abre esta edição com a iniciativa de uma pesquisadora da Unesp em Botucatu para dar mais segurança e tranquilidade aos pais de crianças com hidrocefalia. É uma cartilha ilustrada, o Diário de Laura, que apresenta situações comuns a essas crianças a partir das experiências de uma garotinha também com hidrocefalia. Ela é distribuída de graça nos atendimentos médicos feitos no Hospital das Clínicas da Unesp em Botucatu. O diagnóstico de hidrocefalia do filho Cauê surpreendeu a Edna ainda durante a gestação. Na primeira ultrassom, já foi um baque, perdemos o chão de início, porque a gente não conhecia essa doença da hidrocefalia. O Danilo também ficou assustado com o resultado do ultrassom feito pela esposa, quando esperavam o nascimento do Rafael. Não conhecia mesmo, a gente tinha até casos próximos que depois você fica sabendo que mas não sabia até então, não conhecia nem que existia. Nos dois casos, a hidrocefalia era resultado de uma má formação da coluna vertebral. O Rafael, hoje com 3 anos, leva uma vida normal. Já o Cauê, com 4, teve sequelas que afetaram o movimento das pernas. A hidrocefalia é uma condição que acompanha diversas doenças neurocirúrgicas. Ela é caracterizada pelo acúmulo de líquor no sistema nervoso central. O líquor é um líquido normal que todo mundo tem no sistema nervoso central, ele é produzido e absorvido continuamente. É produzido dentro dos ventrículos cerebrais e circula em volta do cérebro, pelo que a gente chama de espaço subaracnoideu, e desce até a coluna, que é geralmente o líquido que corre quando há suspeita de meningite. E a hidrocefalia é o acúmulo desse líquido, e como o crânio é uma caixa fechada, ele vai acumulando até produzir hipertensão intracraniana. Então o paciente tem sintomas decorrentes do aumento da pressão dentro da cabeça. Dor de cabeça, vômito, sonolência, em casos mais graves até o coma. Apesar de não ter cura, uma técnica permite a drenagem do líquido que se forma em excesso. Um cateter é colocado dentro dos ventrículos e ele é tunelizado pelo subcutâneo até a cavidade peritoneal e aí o líquor é colocado para ser absorvido pelo organismo. O princípio é o mesmo da diálise peritoneal, colocar um líquido ali e o organismo se encarrega de fazer a filtragem. Mas, depois desse procedimento, a atenção dos pais deve ser com os sintomas, que podem indicar a obstrução ou o mau funcionamento da válvula. Pensando nisso, a Faculdade de Medicina da Unesp em Botucatu criou uma cartilha educativa sobre o assunto, o Diário de Laura. É a história de uma garota que passou por todas essas etapas. O material começou a ser desenvolvido em 2016, durante o projeto de iniciação científica da Paloma, na época aluna de enfermagem. Nesse material educativo, a gente tenta explicar o que é a hidrocefalia, como que é o tratamento através dessa válvula, que é chamada de DVP, qual é a sequência lógica dessa cirurgia, assim, no sentido de os cuidados antes e depois, né, da cirurgia. E também a gente trata um pouco dessa inclusão. Só que para ficar de uma maneira acessível, com que todos conseguissem entender, né, a gente fez de uma forma mais lúdica. Então a gente colocou exemplos de cotidiano para poder explicar sobre a hidrocefalia, a DVP e tudo mais. A produção da cartilha também contou com a participação do Pedro e da Marla, orientadora da Paloma. Para desenvolver a história, o trio se baseou nas principais dúvidas e necessidades das famílias atendidas no hospital. As crianças que têm a derivação ventrículo-peritoneal, essa derivação, por algum motivo, ela pode não funcionar. E essa mãe precisa ter habilidade em detectar esses primeiros sinais de disfunção dessa válvula e levar ela para um serviço de emergência. Então, o que a gente quer é trazer um conhecimento, um cuidado humanizado e ter essa família como nossa parceira do cuidado.
preparar essa família para que ela cuide da criança, né, no seu domicílio, e quando ela tem alguma dúvida, ela traga essa criança para a gente, para os cuidados do hospital. O livro ilustrado hoje é distribuído gratuitamente durante os atendimentos no ambulatório de neurocirurgia do Hospital das Clínicas e chama a atenção dos pais. Porque às vezes a gente pode até esquecer, ou se não quer lembrar alguma coisa. Então aqui você tem em mãos para recordar, que é bom. Todo o material que tiver para ajudar é útil. A Edna, por exemplo, monitora 24 horas o comportamento do filho e descobriu, com a cartilha, um novo sintoma que precisa acompanhar. Da barriguinha dura, eu não sabia que endurecia a barriga conforme estava entupida, não sabia. A iniciativa deu tão certo que a cartilha cruzou fronteiras. Graças a uma parceria entre a Unesp e a Universidade de Santiago de Compostela, na Espanha, o material foi traduzido para o espanhol. As mães nos relatam isso, né? Que parece que nós estamos falando do seu dia a dia. E foi isso que nós pensamos mesmo, né? De deixar ela num contexto que ela se identifique. Foi exatamente a sensação que a Ana Paula teve ao entrar em contato com a cartilha. O filho dela, Luiz, já fez 10 cirurgias para trocar a válvula por conta de rejeições do organismo. Faz 5 anos que ele não passa mais nessa situação, mas eu me vejo totalmente numa situação dessa. Foi tudo o que a gente viveu, tudo. Todos os detalhes dali é super real, muito mesmo, muito legal. Quem não tem, né, crianças, filhos assim, é bom ler para saber um pouco do que a gente passa, né? Estão abertas as inscrições para a 3ª edição do Casa Aberta Movilab, o evento organizado pelo Laboratório de Pesquisa em Desenvolvimento Humano da Unesp em Bauru. No Dia Nacional da Biomecânica, comemorado em 10 de abril, o laboratório abre as portas para a comunidade conhecer as pesquisas desenvolvidas no local. Eu converso com a mestranda Elisa Costa, organizadora da iniciativa, que nos dá mais detalhes sobre o evento. Elisa, quem que pode participar? O evento podem participar tanto estudantes do ensino médio quanto estudantes universitários. Estes são nossos públicos-alvos. E como que vai funcionar o dia do evento? Bom, a gente tem como objetivo apresentar o laboratório de pesquisa para essa população, mostrar como é o dia a dia do laboratório, como a biomecânica é na prática e como a ciência está presente no dia a dia da população. E é preciso fazer algum agendamento prévio? Sim, é necessário fazer um agendamento prévio. Esse agendamento pode ser feito aqui no Laboratório de Pesquisa em Movimento Humano, que fica na Unesp, ou então através do telefone, que é 31039438. Muito obrigado pelas informações, Elisa. Então, quem ficou interessado em participar, além do telefone, também pode entrar em contato com o pessoal do laboratório pelo e-mail. O endereço aparece aqui no seu vídeo. Júlio Penariol, para o Unesp Notícias. Agora uma dica de cultura. O artista plástico Fernando Chamarelli, formado em design pela Unesp em Bauru, está com uma exposição aberta à visitação na Pinacoteca Municipal. Vamos saber do artista o que o público pode conferir na mostra Portais Dimensionais. O começo do meu trabalho originou assim com uma pesquisa sobre a cultura indígena local, que foi se expandindo para outras culturas do continente americano, como Inca, Maia, Azteca. E eu percebi que essas culturas tinham uma ligação com outras culturas antigas, como a dos egípcios, celtas, e eu percebi que havia uma conexão. Então, essa exposição portal dimensional, ela se resume a fazer essa ligação, sabe? Entre duas coisas distantes, entre várias coisas que estão longe uma da outra, mas que tem uma ligação forte, assim. E é isso que dá para ver nas minhas telas, sabe? Elementos de várias culturas diferentes, dá para... Se o observador, se a pessoa for olhando, ela vai encontrar ali coisas da cultura indígena local, do norte do Brasil e por aí vai. Não enquadro muito minha arte em um movimento artístico, eu chamo ela de... É uma arte contemporânea, sabe?
Talvez é uma mistura de surrealismo, arte visionária, cubismo, mas eu costumo chamar de arte contemporânea, simplesmente. As pessoas que vierem à minha exposição, elas vão primeiramente observar assim, um elemento grande, sabe? Um personagem grande, mas conforme elas foram entrando, foram observando, elas vão reparar elementos menores e surgir outros personagens. Então, não é nada que eu quero impor, assim, um significado, mas a pessoa é livre para encontrar ali os significados que ela bem entender, sabe? Eu carrego, sim, o legado da Unesp, do design. Quando eu fiz design na faculdade, isso mudou muito a minha forma de criar, de pintar, de desenhar. Foi importante também no quesito de conhecer muita gente de fora, assim, sabe? E depois foi isso que eu acabei levando para as obras também, que foi abraçar outras culturas e outros tipos de vivência, sabe? Fora do país, fui convidado para expor nos Estados Unidos, primeiramente exposições coletivas, apenas enviando as pinturas, e depois começou os convites para expor individualmente. E a maioria dos trabalhos e exposições que eu faço são nos Estados Unidos, mas eu também já fiz exposições individual na Holanda, participei de outras coletivas. Ano passado eu fiz em Amsterdã. Mas já fiz exposições no México, Inglaterra, Espanha. Para mim, a experiência de expor em Bauru é tipo um reconhecimento esperado também, que eu comecei pintando em Bauru e eu comecei a pintar e já meu trabalho já saiu, e agora faz 10 anos que eu vivo exclusivamente com a minha arte, então é legal fazer uma coisa nesse momento, sabe? Uma década depois de começar a pintar aqui em Bauru, eu fazer essa exposição individual aqui na Pinacoteca é um reconhecimento bacana, assim, também. Que é uma coisa que eu esperava desde o começo que ia acontecendo assim agora. A exposição segue aberta até o próximo dia 26 de abril. Pode ser visitada de segunda a sexta-feira, das 9 da manhã às 5 da tarde. A Pinacoteca Municipal, na Casa Ponce Paz, fica na Rua Antônio Alves, número 910, no centro aqui em Bauru. Lembrando que a entrada é de graça. E o Unesp Notícias fica por aqui. Eu volto a te encontrar amanhã às 6h30. Não deixe de acompanhar as novidades da nossa programação também pelo nosso canal no YouTube. Uma boa noite para você!